Boa tarde. Obrigado pela presença de vocês. Como é bom a gente ter lugar para estacionar, né? A casa fica mais cheia. Gente, hoje o assunto que nós vamos tratar aqui é uma nova exigência previdenciária? Não. Ministério do Trabalho. Importante. E como a casa está cheia, eu imagino que isso preocupou todo mundo. Aliás, esse ano aqui vai ser o ano dos presentes, né? Presente, nós temos a véspera de um presentinho disfarçado. Na realidade, é uma granada, duas granadinhas que nós vamos receber, o 44 horas e o 5x2. Estamos trabalhando nisso. Não fiquem tranquilos em relação à atenção que o sindicato está dando para isso. Estamos trabalhando para ver se a gente consegue, pelo menos juridicamente, né, doutor? Tentar resolver isso aí, tentar minimizar o efeito disso. Eu queria completar o que o Emílio disse. Eu estava tendo uma demanda muito grande aqui de associados, até de diretores. O que o RECAP vai fazer com a NR1? A gente precisa de preço, negocia em conjunto, a gente tem muito associado, a gente não quer gastar com isso. Aí, devido a essa demanda, eu falei, bom, deixa eu tentar negociar. Aí a gente recebe uma empresa, recebe outra, valores de fato irrisórios. Aí eu deixei a nossa consultoria que todo mundo sabe que o RECAP tem uma parceria, a gente não ganha absolutamente nada com isso, tá, gente? É só, de fato, porque eu sou advogado de formação, se tem uma coisa que eu odeio e morro de medo é direito trabalhista. Meu pessoal de RH tá aí, pode confirmar o quanto a gente é cauteloso com isso nos nossos negócios. E aí fui sentar com a Carol para entender. Carol, o que é a NR1? A gente está com uma proposta assim, assado. E aí, meia hora depois, eu pus o Caio na sala e falei, Caio, a gente tem que trazer isso para revenda. Isso é uma casca de banana, como o Emílio gosta de falar, que estão jogando para a gente. É fato que tem doença do trabalho psiquiatra ou psicológica, não sei o termo correto a usar, é fato. Só que do jeito que está sendo colocado, do jeito que empresas de consultoria estão fazendo, a gente pode criar um passivo enorme para os nossos postos ou para os clientes das contabilidades. Então, de novo, gente, o RECAP não ganha nada com isso. Não vai ser o melhor preço que tem no mercado. Meus postos, meus outros negócios estão com a Mestra Camp do Emílio, acho que da grande maioria aqui. Toda a liberdade, GHBP segue sendo nosso parceiro, a gente trouxe porque é a maior demanda, acho que quanto que é a nossa demanda lá de direito ao trabalho? 80%? Acho que 70% dos casos que o associado leva para o escritório é trabalhista, e a gente sabe que a gente entra numa sala de audiência trabalhista perdendo de 3-0, buscando empatar. Quando sai 3-2, a gente acha que ganhou. Então, vai de cada empresário, mas é um ponto que muita gente está tratando isso como uma coisa boba, e não é, tá? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, vamos lá. Eu e a Carol temos uma missão agora de falar sobre um tema espinhoso, né? Mas importante. E eu queria combinar com vocês, nós vamos fazer uma apresentação para vocês em dois aspectos. O aspecto jurídico e o aspecto prático de saúde e segurança do trabalho, que a Carol, obviamente, vai se sair muito melhor do que eu nessa missão. Mas eu queria combinar com vocês o seguinte: eu queria fazer um convite para vocês apagarem e esquecerem tudo o que vocês possam ter ouvido sobre NR1 e riscos psicossociais por aí. Por quê? Nós vamos desmistificar um pouco o que vocês estão vendo em sindicato, em redes sociais. Tem muita fake news, tem muita distorção por aí. Então a gente precisa começar do zero, entender o que é essa norma, o que mudou, o que as empresas têm que fazer e como que a Mestra Camp, do ponto de vista prático e de colocar a mão na massa, vai fazer para ajudar vocês a cumprir essa exigência legal. Tá? Então, já desmistificando, esqueçam aquelas coisas. Vou ter que pagar psicólogo. Vai ter que ter terapeuta. Nós vamos cuidar do psicológico do empregado. A NR1 não é nada disso. Não é nada disso. Tem a ver com isso, mas não é isso. Tá? Mas não vou dar spoiler, porque senão depois a Carol vai ficar brava comigo. Bom, vamos lá.
Para quem não me conhece, nós estamos aqui junto com o RECAP há pouco mais de 3 anos já. Parece que foi ontem, né, Emílio? Mas eu sou o Roberto, sou sócio do GHBP Advogados. Nós somos o escritório referência do RECAP para o atendimento das demandas jurídicas dos associados nas diversas frentes, contratos, trabalhista, consumidor, regulatório e assim por diante. Eu sou advogado, obviamente, né? Quem não me conhece ainda. A minha área de atuação é a área trabalhista e hoje eu estou fazendo aqui com vocês o que eu mais gosto de fazer na área trabalhista, que é levar conhecimento para quem não é da área. Porque a melhor forma da gente cuidar de questões trabalhistas não é cuidando do processo, não é fazer a melhor audiência, é a gente cuidar, levar conhecimento, capacitação e evitar problemas trabalhistas. Né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Vou pedir a paciência de vocês se em algum momento eu escorregar no juridiquês, mas eu vou tentar me policiar, tá bom? Vamos lá, vocês fiquem à disposição para dúvidas, fiquem à vontade, nós estamos aqui para ajudar vocês, então o objetivo é esse. Podem me interromper, levanta a mão que a gente para, volta e seguimos, tá bom? Vamos lá. O que é a norma regulamentadora número 1? NR1, como a gente está vendo por aí. Como o nome já fala, é uma norma regulamentadora. Se ela é uma norma, primeira coisa, ela é obrigatória, né? Senão não seria norma. E ela é reguladora porque ela cria condições para serem cumpridas, né? Ela regula uma matéria, no caso, saúde e segurança do trabalho. A NR1, ela não tem esse nome à toa, ela é a primeira das normas regulamentadoras. Então, o Ministério do Trabalho, que é o órgão do governo federal, que cuida das questões relacionadas ao trabalho e emprego, ele edita diversas normas. Especificamente quanto a condições de trabalho, ele edita normas regulamentadoras. A NR1, ela é a mãe das normas. Ela é a primeira das normas. Por quê? Porque ela define para a gente as disposições gerais sobre saúde e segurança do trabalho no Brasil. Ou seja, ela é aplicável para 100% das empresas de todos os setores econômicos, sem exceção, né? Então, ela traz as disposições gerais, ou seja, ela fornece as diretrizes obrigatórias tanto para as empresas quanto para os trabalhadores. Vou dar um exemplo. Vocês já devem ter ouvido falar por aí, mas o empregado também é obrigado a usar o EPI corretamente, e eu posso fiscalizar, e eu posso advertir. Sim, ou seja, está onde isso? Nas normas regulamentadoras. Por isso que as normas regulamentadoras não são normas só para as empresas, mas é também para os trabalhadores. Então, como mãe das normas, a NR1 cuida das disposições gerais de saúde e segurança do trabalho no Brasil, em qualquer empresa. Se essa norma já existia, porque vou contar para vocês de quando ela é de 1978, ela tem quase 50 anos. Então, vamos desmistificar, não é uma norma nova que foi aprovada, ela sempre existiu. O que ela está sendo agora é alterada, né? Ou seja, mudou alguma coisa. E não é que mudou agora, muda o tempo todo, né? Mas agora, o que nos traz aqui, o que mudou que está fazendo a gente fazer esse encontro com vocês para falar sobre a nova redação da NR1? A mudança é que, a partir de agora, as empresas passam a ter a obrigação de avaliar, controlar e documentar os riscos psicossociais presentes no ambiente de trabalho. Então, vamos lá. Mais uma desmistificação. Eu não vou fazer uma averiguação da saúde mental dos trabalhadores. Nós não estamos... A NR1 não trata de medir, acompanhar, fazer uma anamnese psicossocial do trabalhador. Como para tudo, o foco é o ambiente de trabalho. Então, é importante ter isso em mente, tá? Então, essa é a obrigação nova. A norma não é nova, a obrigação é que é nova. As empresas passam a ter que mapear, avaliar, classificar, documentar e, obviamente, controlar os riscos psicossociais presentes no ambiente de trabalho. Aqui eu trago para vocês o trecho da norma, ninguém é obrigado a saber, né? E também é muito chato se eu ficar lendo a norma para vocês, mas só para a gente ter uma ideia, eu quero mostrar aqui para vocês que as empresas que já fazem gerenciamento de riscos ocupacionais, como a Carol vai detalhar para vocês,
elas passam a ter que, nesse gerenciamento, tratar também dos riscos psicossociais. Tá? Essa é a norma, nós vamos ver um pouquinho ali na frente como é que isso acontece. Qual que é o grande impacto dessa mudança? Saúde mental deixa de ser um assunto de lado, periférico, e passa a ocupar um lugar estratégico e central na gestão trabalhista das empresas. Esse é o verdadeiro impacto. Antes, a saúde mental era marginalizada, deixada de lado, porque eu não vejo, né? Eu não consigo ver, não é tangível, não é palpável. Então ficava de lado, ficava escanteado, né? Não só pelas empresas, pelas pessoas, pelos trabalhadores, pelos sindicatos, por todo mundo, porque ninguém está vendo, né? Agora, com essa mudança, a saúde mental passa para o centro das relações de trabalho, da gestão trabalhista das empresas. E qual que é o impacto direto disso? É na sustentabilidade do negócio. Vou dar um exemplo. Tenho certeza que todos vocês hoje enfrentam dificuldades de encontrar e reter mão de obra. Tenho certeza absoluta. Vejo isso no dia a dia, certo? Se existe problema de adoecimento mental ou de transtornos mentais naquela empresa, naquele ambiente de trabalho, eu vou ter mais ou menos dificuldade de encontrar e de reter mão de obra. Mais. Então, o desafio que eu já tenho hoje vai ser potencializado se não tiver uma gestão adequada da saúde mental no ambiente de trabalho. Por isso que existe um impacto na sustentabilidade do negócio. Sem mão de obra, nenhuma empresa executa o seu objeto social. Não tem jeito, né? Você já deve ter ouvido que o principal ativo de uma empresa são as pessoas, né? Algumas consultorias falam muito disso, né? Quase que na abordagem de coach, né? E de fato é verdade, né? Uma fábrica, né? Se não tiver quem fique na linha de produção montando o fogão não fica pronto sozinho. Ah, mas tem robô? Tem para certas coisas. Quem opera o robô? Então, não tem jeito. A mão de obra é necessária e indispensável. Por isso que cuidar dela, não só na saúde mental, não só no psicossocial, de uma maneira completa, faz parte da gestão trabalhista e impacta na sustentabilidade do negócio. Vamos lá. Trazendo para a prática. O que são riscos psicossociais no ambiente de trabalho? Então, aqui nós não vamos falar sobre problemas mentais que a pessoa já tem, nós não vamos falar sobre as dificuldades de relacionamento familiar que o trabalhador tem, nós não vamos olhar, por exemplo, para questões de autoestima por conta de aspectos físicos, emocionais, vida pregressa, nada disso. Risco psicossocial no ambiente de trabalho são fatores organizacionais, ou seja, daquela organização, naquele ambiente, sociais, de relacionamento dentro daquele ambiente, ambientais presentes naquele ambiente, né, de trabalho ou dele relacionados, que podem causar danos à saúde do trabalhador. Da mesma forma que existem riscos físicos, riscos ergonômicos, riscos biológicos, e aí eu não vou falar todos porque a Carol sabe melhor do que eu, não vou deixar nenhum de fora, também tem os riscos psicossociais. Se a gente mapeia, avalia, classifica e controla risco físico, risco biológico, risco ergonômico, nós vamos fazer a mesma coisa com os riscos psicossociais. Igual está presente naquele ambiente um risco físico, também está presente um risco psicossocial. A diferença é que um é palpável, objetivo, o outro não é palpável. Mas ele também é medido, e aí nós vamos ver mais à frente de que forma. Ok, o que é risco psicossocial, para a gente poder continuar? Muito bem, então vamos lá. Alguns exemplos para vocês de risco psicossocial. A gente pode fazer um rol enorme aqui, né, Carol, de riscos. Nós podemos chamar de nomes diferentes o mesmo tipo de risco, mas eu trouxe alguns exemplos para vocês. Por exemplo, metas irreais e inatingíveis. Metas, normal. Meta em si não é risco psicossocial. Pressão para atingimento de meta também não é risco psicossocial. Quando a meta é inatingível, quando a pressão extrapola, passa a ser risco psicossocial. Jornada de trabalho exaustiva. Ah, mas eu faço horas extras, então tem risco psicossocial. Não. Fazer horas extras por si só não é necessariamente um risco psicossocial.
Em relação à jornada de trabalho, o risco psicossocial se insere na exaustão de trabalho, ou seja, horas extras diárias habituais, em volume excessivo, além do que a legislação permite, supressão de intervalos, emenda de uma jornada com a outra para cobrir turno, trabalho aos domingos, todos os domingos do mês, feriados, todos os feriados do mês, inexistência de folgas. Isso é risco psicossocial relacionado à jornada. Por que eu estou fazendo esses exemplos práticos? Porque a gente precisa desmistificar, porque senão a hora que vai para o dia a dia, o trabalhador e o sindicato podem entender que tudo é risco psicossocial. E aí vai bater na porta da empresa e falar assim, não pode fazer hora extra mais, senão é risco psicossocial. Vai dar adoecimento. Nós precisamos desmistificar isso, né? Senão o empregador acaba ficando paralisado. Nós precisamos entender que é uma norma, que a gente tem que fazer uma adequação, mas que também as coisas não são como está sendo propagado por aí. Um outro exemplo, assédio moral, sexual, assédio eleitoral, qualquer tipo de assédio no ambiente de trabalho. Pressão por resultados, como eu falei, pressão todo lugar tem. É inerente à vida da gente a gente ter pressão. É inerente ao trabalho existir pressão. O risco psicossocial surge quando a pressão extrapola, quando ela é desarrazoada, quando ela é excessiva, quando vira quase que um assédio. Aí, ok, risco psicossocial. Ameaça de demissão constante. Imagina que o empregador, ou o gestor, ou o supervisor, quem quer que seja, toda vez que o empregado dá uma bola fora ou dá uma escorregada, se continuar assim é olho da rua, hein? Ó, tá assim de gente querendo entrar no seu lugar, ou seja, ameaça constante de ser mandado embora. Isso pode ser risco psicossocial. O medo de perder o emprego. Ambiente conflituoso constante, ou seja, um ambiente que não é saudável. Existe animosidade entre os colegas de trabalho, da equipe com o supervisor, entre os supervisores, às vezes o setor administrativo do setor operacional, ou seja, sabe aquele lugar que é uma briga constante, ninguém se entende, todo mundo só fala alto? Esse é o risco psicossocial do ambiente conflituoso. Atribuição de atividades sem treinamento, isso é uma coisa importante. Todo cargo, você sabe melhor do que eu, todo cargo tem lá a descrição do cargo, ordem de serviço, onde as atividades daquele cargo são previstas lá, ou seja, o que o empregado tem que fazer para executar, para cumprir aquele cargo, certo? Muito bem. Do nada eu falo assim, não, agora você vai fazer outra coisa. Você é frentista, agora você vai ajudar lá no administrativo a emitir notas fiscais. Ele não sabe nem o que é isso, às vezes. Ou seja, é atividade sem treinamento, incompatível com a função, né? Isso pode ser um caso de risco psicossocial. Ausência de clareza nas atividades. Eu contrato, falo assim, agora você vai ser meu frentista. O que eu faço? Faz aí o que os outros fazem. Não treino, não explico a função, não digo como ele tem que executar. Se eu contrato alguém, mesmo que ele tenha experiência na área, eu preciso ensinar como é que é feita a função aqui. Pode ser que aqui seja diferente da outra empresa. Eu preciso ensinar, eu preciso treinar. E aí ele tem que ter clareza do que ele está fazendo. Excesso de tarefas atribuídas, além do razoável, ou seja, você já deve ter ouvido falar também em acúmulo de função. Eu contrato a pessoa para fazer tal função e atribuo a ela uma função A, uma função B, uma função C, que não tem nada a ver com o cargo. Ou então, contrato com uma função, tiro e coloco em outra. Desvio de função, né? Tudo isso leva a uma instabilidade sobre o que fazer, como fazer, o que se espera dele. É isso, quanto a tarefas, que leva ao risco psicossocial, tá? Aqui são alguns exemplos, se vocês quiserem, depois a gente pode aprofundar um pouco mais. O que acontece quando tem risco psicossocial? O que acontece quando tem risco físico, ergonômico, biológico e por aí vai? Existe o risco, pelo próprio nome, de causar um dano à saúde do trabalhador. Que tipo de danos à saúde do trabalhador um risco psicossocial pode causar? Por exemplo, vocês já cansaram de ouvir sobre síndrome de burnout, né? Pode acontecer. Transtorno de ansiedade, depressão, esgotamento físico e mental, doenças cardiovasculares, pressão alta, gastrointestinais, dificuldade de sono, insônia, transtorno de estresse pós-traumático, queda da imunidade, baixa autoestima, dependência química, alcoolismo, são todas manifestações clínicas que podem ser desencadeadas por exposição não controlada a risco psicossocial. Por que eu estou falando não controlada? Carol, se eu estiver errado, você me corrige, tá? Quando eu tenho um ambiente ruidoso, por exemplo, além do limite permitido,
Como que a gente corrige isso? EPI. Se usa, neutraliza. É um exemplo bem simples, tá? O ruído continua lá. Quando eu conheço o risco psicossocial, eu identifico, eu crio medidas de controle e prevenção, eu não tiro o risco do ambiente, mas eu controlo e não vai causar o adoecimento. Então, é mentira que nós vamos eliminar todos os riscos psicossociais existentes na empresa. Não. Nós vamos mapear, classificar, avaliar e controlar. É isso que nós vamos fazer. Certo, Carol? Tá bom. Até aqui, ok? Então, tá bom. Por que veio essa novidade? Quem que inventou isso daí? Foi o Lula? Foi o Ministério do Trabalho? Foi a Justiça do Trabalho? Foi o Sindicato dos Trabalhadores? Quem que inventou esse negócio de risco psicossocial? É interessante a gente entender que, apesar do que possa parecer, não é algo novo, tá? Aqui é uma linha do tempo, eu já antecipei alguns dados para vocês, mas só para resumir, a NR1 é de 1978. Como uma norma destinada a dar as diretrizes gerais de saúde e segurança do trabalho, conforme a dinâmica das condições de trabalho vão mudando, é necessário que essa norma seja atualizada. E ao longo da vida da NR1, ela vem passando por atualizações. Tanto que o gerenciamento de riscos ocupacionais, todos eles, já faz parte da NR1 há bastante tempo. E vocês já fazem isso. Vocês já fazem gerenciamento de risco ocupacional, né? Agora, em 2024, veio uma mudança no texto da NR1 para incluir naquele gerenciamento que já é obrigatório, que todo mundo já faz, os riscos psicossociais, que se juntam a outros 5 riscos ocupacionais que já existem lá. Então, vejam, gerenciar risco todo mundo já faz. Aqui está tendo uma ampliação do rol de riscos, com a entrada dos riscos psicossociais. É difícil porque não é tangível, nós vamos entender como é que vai ser feito, mas não é um bicho de 7 cabeças, tá? Outro dado importante, paralelo a tudo isso, da NR modificada para cá, para lá, nos últimos 20, 25 anos, a gente teve um fenômeno nas relações de trabalho, quem tem um pouco mais de estrada vai lembrar, que começaram a surgir uns afastamentos por CID-F. O que é CID-F? CID é a Classificação Internacional de Doenças. F é o grupo, é o capítulo 5, que é o grupo dos transtornos mentais. Começou a ter afastamento por CID-F e começou o INSS a dar nexo causal com as atividades. Isso há 25 anos atrás, ninguém entendia nada. Mas como? Como assim? Como que é depressão relacionada ao trabalho? Como é que tem nexo de causalidade entre atividade e um adoecimento mental? Naquela época, era um bicho de 7 cabeças. Ao longo do tempo, isso foi sendo sedimentado. E hoje, qualquer setor econômico, igual tem qualquer tipo de doença, qualquer tipo de CID, também tem o CID-F que decorre do trabalho. E, além disso, também nessa mesma leva, começou um movimento na Organização Mundial da Saúde, na Organização Internacional do Trabalho, para identificar, tratar, prevenir doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. Então, o que a gente está vivendo hoje, em 2026, falando agora, está na porta aí da NR entrar em vigor, é uma alteração recente? Sim, mas é fruto de um movimento que já vem acontecendo há muito tempo, trazido por organismos internacionais, que obviamente a OIT ela é global, a OMS também, né? O nosso INSS já vem se comportando dessa forma, em identificar, reconhecer adoecimento mental decorrente de atividade profissional. Claro que não é aleatório, tem um critério, tem a perícia, etc., né? Mas a gente agora está tratando da alteração de colocar em prática. Mas o movimento ele é muito mais antigo do que isso, tá? E aí a pergunta que não quer calar, né? Como que as empresas vão cuidar disso, do risco psicossocial, se é algo tão intangível? Porque se eu vou fazer a medição do calor, eu levo o aparelhinho lá, né, Carol? Eu meço da temperatura. Então, opa, identifiquei o risco, né? Como é que eu meço o risco psicossocial? Como é que eu controlo um risco que não é aparente, né?
É o que a gente acabou de falar, é o que vocês já fazem, é gerenciamento de riscos ocupacionais, que já está na NR1 há muito tempo, né? O gerenciamento de riscos, aqui vou parar por aqui para não invadir a parte da Carol, mas o gerenciamento de riscos ocupacionais, ele se materializa no PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que é um documento obrigatório que todos vocês já têm. Ah, então eu não preciso fazer um novo? Não, você precisa atualizar o seu para contemplar o risco psicossocial. Então, o caminho está meio andado. Aí você vai falar assim, Roberto, na minha empresa não tem PGR. Então aí o problema não é o psicossocial. Você já não está cumprindo a NR há algum tempo, né? Mas é provável que você já tenha. Pode estar desatualizado, mas é provável que você já tenha. Tá? Aí vão surgir as ideias criativas. Ah, se o negócio é o PGR, vamos enfiar lá no PGR um risco psicossocial qualquer. Vamos colocar jornada, metas e relacionamento, por exemplo. Só para falar que tem. Coloca no PGR. Esse é o famoso método Severino. Vocês lembram do Severino, do Zorro Total? É o cara crachá. É o cara crachá. Eu coloco no documento, faço de conta que o documento é verdade. É o método Severino. Por que não funciona? Porque a hora que a empresa for fiscalizada, o PGR, que é o documento, é só a porta de entrada da fiscalização. A hora que o fiscal do trabalho olhar o PGR, ele vai perguntar para você, como é que você chegou nisso aqui? Você mediu o calor? Você mediu o ruído? Você mediu o risco psicossocial? Você tem que ter um estudo, um trabalho feito, um laudo, uma análise que seja rastreável. Por isso que não adianta só mexer no documento. Lá no escritório, a gente recebe muitas demandas assim, eu vi que estão falando muito de NR1, mas eu pedi para a minha consultoria de saúde e segurança, eles já fizeram um PGR novo. Falei assim, mas o que você identificou aí? Não sei, ele tinha um pronto lá, eu peguei esse. É o PGR de prateleira, né? Vai no mercado, que PGR que você quer? Você escolhe um lá, né? Vai adiantar? No documento é o cara crachá. Por enquanto eu estou legal. Mas é a hora que eu for fiscalizado. Né? Eu não tenho a métrica, eu não tenho a medição para poder apresentar. Por isso que não funciona. Ou seja, a adequação à NR1 ela precisa ser integrada. Primeiro, ela precisa ser feita, né? Eu tenho que medir o risco, eu tenho que ter um resultado metrificado, eu tenho que ter um relatório, um laudo que vai subsidiar a alteração ou atualização do PGR, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado com outras coisas. Por exemplo, eu tive um caso muito clássico e muito claro sobre isso no escritório. Uma empresa fez a adequação da NR1 e apareceu lá alguns riscos psicossociais, mas não apareceu jornada de trabalho. Em compensação, ela tinha mais de 150 processos que discutiam jornada de trabalho. Alguma coisa não está conversando aí, né? Como que uma empresa que tem 300 funcionários tem 150 processos sobre jornada de trabalho e na hora que ela mede os riscos psicossociais não aparece a questão da jornada de trabalho? Ou seja, tem que ser integrado. Nós temos que olhar para o resto, né? Envolve absenteísmo, envolve turnover, envolve os trabalhadores. Porque nós estamos falando da saúde de quem? Eles têm que ser envolvidos nesse processo, né? Para quem tem, por obrigação legal, a CIPA, envolve a CIPA, envolve capacitação da liderança, os gestores, os supervisores, os gerentes das empresas de vocês, eles têm que ser preparados para lidar com o NR1. Então quer dizer que eu vou pegar o meu supervisor, ele vai pegar junto com a Carol, eles vão medir? Não, não é isso. Mas ele tem que saber lidar com os riscos, com as manifestações psicossociais no dia a dia. Porque ele gere equipes, ele gere pessoas. Nós temos que capacitar essa liderança, né? Senão, vai ser o método Severino. E nós não queremos o método Severino. Aí eu tenho certeza que tem alguém pensando aí, nossa, mas vai dar um trabalho, né? Vai dar trabalho. Quantos empregados eu tenho? Quantos postos em cada um? Vai dar trabalho. Mas será que vale a pena esse trabalho todo? Será que eu vou ser fiscalizado? Será que vão bater na minha porta? Eu sou pequeno, será que eles não vão na empresa multinacional, grande lá? Né? A gente precisa lembrar o seguinte, gente. Hoje, toda a nossa vida, toda a nossa gestão trabalhista, laboral, está onde? No meio social. Hoje, o Ministério do Trabalho, para fiscalizar, ele nem vai na nossa porta mais. Hoje eu já informo tudo para ele. Vocês devem ter tido, né, para as empresas de vocês, autos de infração, por exemplo.
que ele já sabe se você cumpre cota de deficiente, ele já sabe se tem jornada exaustiva. Por quê? Porque você informou ele para tudo, de tudo já. Está lá no social, né? Então, assim, ficou muito fácil a fiscalização, porque eu presto as informações antecipadamente, né? Então, eu vou arriscar. Não vou mexer com isso, eu vou arriscar. Tudo bem? Aí é uma decisão estratégica, né? Igual tem livre-arbítrio para o trabalhador, tem livre-arbítrio para o empresário também. Mas, enfim, todo mundo está sujeito à fiscalização. E vale a pena? Eu respondo para vocês. Vale a pena, tá? Não é só uma questão de cumprir a norma, porque se a norma a gente tem que cumprir, só isso aí já valeria a pena, né? Para não ser fiscalizado. Mas assim, empresas que já faziam isso, ou seja, será que tem empresa que já fazia isso? Tem. Porque mesmo antes de estar expresso na norma que tem que medir risco psicossocial, os riscos psicossociais, eles conversam com os riscos ergonômicos. Então tem empresa que o PGR de 2020, por exemplo, já trazia risco psicossocial, pressão por metas, jornada exaustiva. As empresas que na prática já faziam isso, elas experimentaram um clima na empresa, um clima organizacional melhor, redução de afastamento, redução de falta injustificada, menos conflito entre os trabalhadores, além de evitar multa, de evitar processo trabalhista, de fortalecer a imagem institucional. Por que isso, Roberto? Nós vivemos na era das redes sociais e na cultura do cancelamento, não é? Para um consumidor e no post de vocês, se ter um desentendimento lá e sair filmando e colocando no Instagram, não custa, né? Um trabalhador para sair falando de doença mental também não custa, né? Então, infelizmente, nós vivemos. E o dano reputacional, depois que ele vem, para você consertar é muito mais difícil do que economicamente. Em alguns casos, empresas que têm certificações, como ISO, etc., no futuro, isso vai ser contado para essas certificações. Então, só por aí já vale a pena, né? Roberto, não estou afim, não quero fazer. Que risco que eu tenho? O que pode acontecer comigo? Né? Então, riscos e consequências. Primeiro deles, eu posso ser fiscalizado. Se eu for fiscalizado, meu PGR não tiver em dia, ou tiver bonitinho no cara crachá, mas eu não tiver metrificado, não tiver resultado, etc., o fiscal do Ministério do Trabalho pode aplicar uma multa. Dependendo do porte da empresa, a multa pode chegar a R$100 mil, é o que se estima, de custo para essa fiscalização. Mas se eu quiser pagar a multa, tudo bem, você pode pagar a multa, mas isso não quer dizer que você não vai ser fiscalizado de novo, de novo, de novo, de novo. Então, assim, pagar a multa não é uma escolha, pago ou me regularizo. Não, infelizmente tem que regularizar, não tem jeito. Outro risco importante, né? Se eu tiver um processo trabalhista com discussão sobre doença ocupacional mental e eu não tiver o meu PGR adequado, com o meu mapeamento em dia, bonitinho, a minha condenação, isso tende a ser um agravante para a minha condenação no processo. Tá? O que mais? No processo trabalhista ainda. Vamos trazer para um caso prático. Você tem uma alegação de exposição a calor e eu tenho no PGR a minha medição de calor que está dentro dos padrões aceitáveis. Eu já largo na frente no processo trabalhista, porque eu apresento meu documento e demonstro que eu tenho uma medição e minha medição está dentro dos limites. Por risco psicossocial vai ser a mesma coisa. Se eu não tiver, vai ter uma inversão do ônus da prova. Vai ficar tudo na mão do perito. E vocês imaginam um perito trabalhista fazendo perícia de saúde mental? Né? Muitas das vezes eles mal entendem de doença do trabalho, de medicina do trabalho. Imagina fazendo perícia de doença mental. Né? O dano reputacional, que a gente falou agora, e a perda das certificações. Por exemplo, o ISO 45001 já trata disso, de saúde mental. E uma outra coisa que eu não coloquei aqui, quando a empresa vai ser vendida, a quem está comprando vai fazer uma análise sobre o passivo daquela empresa, para definir o preço do negócio. Né? Lá no nosso escritório, quando a gente assessora empresas que estão comprando outras empresas, já está no rol lá. Empresa é regularizada com a NR1 para fins de riscos psicossociais? Ou seja, se você quer vender a sua empresa e alguém quer olhar, analisar a sua empresa antes de comprar, fatalmente, em algum momento, isso vai ser perguntado. Então, pode impactar no preço, no valor da sua empresa. Então, são questões importantes a se considerar. Ok até aqui?
Tranquilo? Assustei todo mundo já, né? Com os riscos é complicado. Mas, enfim, o cenário é este. A Carol daqui a pouquinho vai trazer para vocês um pouco mais na prática como é que é feita a regularização, como é que funciona o PGR, de que forma vai ser feito o mapeamento desses riscos. E aí vocês vão perguntar, mas Roberto, o que você está fazendo aqui se você não é médico do trabalho, você não é engenheiro de segurança, você não é técnico de segurança, você está falando disso aí por quê? Primeiro porque é norma, né? Então se é norma, advogado gosta de estar no meio. Mas além de ser norma, como eu falei para vocês no começo, o que eu mais gosto de fazer enquanto advogado trabalhista é levar conhecimento, capacitação para focar em prevenção de riscos. E como que a gente ajuda os associados do RECAP lá no GHBP no aspecto da NR1? Justamente com a capacitação. Então nós temos diversas frentes de trabalho lá para levar capacitação sobre a NR1 para toda a empresa, capacitar a liderança de vocês para riscos psicossociais, para lidar com isso no dia a dia, capacitação sobre assédio moral, sexual, assédio eleitoral, estamos em ano de eleição, assédio eleitoral existe e também é um ponto importante. Prevenir, obviamente, é a melhor saída. Jornada de trabalho. Quem é de contabilidade sabe que nós estamos aí há quase 10 anos com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista trouxe diversas oportunidades de jornada de trabalho, as empresas quase não usam, porque a gente está preso no modelo antigo ainda. Enfim. Mas o que tem a ver jornada com risco psicossocial? Tem tudo a ver, né? Carga de trabalho, quantidade de trabalho. Então, tudo isso são formas que a gente tem para ajudar vocês a lidar com os riscos psicossociais. Uma mensagem final, eu coloquei entre aspas, eu não me lembro onde eu ouvi isso, mas eu acho super legal. Cuidar da saúde mental do trabalhador, e não é cuidado psicológico, não é oferecer terapeuta, não é colocar plano de saúde que tenha psicólogo, não é fazer acolhimento, nem fazer uma salinha de descompressão tocando música clássica, não é nada disso, né? Mas cuidar da saúde mental através da regularização da NR1 é uma obrigação legal, beleza, é norma, tem que cumprir. Mas mais do que isso, é uma responsabilidade do empregador, né? E é uma estratégia de negócio, porque se eu quero reter mão de obra e atrair mão de obra qualificada, de qualidade, bons trabalhadores, eu preciso oferecer um meio ambiente de trabalho legal, para o cara que vem ficar, e eu não perder ele para o vizinho, né? Então é uma estratégia de negócio, principalmente num setor que está lidando com uma grande dificuldade de retenção e de recrutamento de mão de obra. Certo? Pessoal, da minha parte é isso. Estou à disposição de vocês. Eu vou passar para a Carol agora, que vai dar uma aula para a gente sobre como fazer o PGR, né, Carol? E aí, no final, a gente bate um papo e tira dúvidas. Tá bom? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, Mestra Camp, parceira do RECAP aí há 23 anos, né? A gente está há um tempinho já com vocês aqui tratando das questões de segurança e saúde do trabalho. E aí a gente veio mostrar aqui para vocês hoje como a gente está trabalhando essa adequação da NR1, tá bom? Eu trouxe aí um currículozinho meu, porque muitas pessoas conversam comigo lá na Mestra Camp, né? Me conhecem como a Carol da Mestra Camp, mas a Carol da Mestra Camp é administradora de empresa, tem aí algumas especializações. Eu sou técnica de segurança do trabalho e agora eu ingressei numa pós-graduação aí para tratar de saúde corporativa e bem-estar do trabalhador, tá bom? E sou a gerente de operações lá de SST da Mestra Camp, tá? Aqui um resuminho sobre a empresa, tá? A gente tem aí essa parceria de 23 anos, a sede da Mestra Camp é Campinas. A gente atua em Campinas e região, né? A gente tem muitas revendas em outras cidades aqui da região. E aí eu trouxe alguns números para vocês entenderem o volume do que a gente faz lá. Hoje a gente coordena PCMSO de mais de 500 empresas, tá? A gente atende mais de 10 mil vidas, faz gerenciamento, né, de saúde ocupacional de mais de 10 mil vidas lá. A gente faz atendimento diário na clínica, todas as manhãs a clínica funciona para exame médico e a gente faz os externos, né, com a van que vai nas empresas para fazer a renovação dos exames periódicos.
além da parte aí de treinamentos que são feitos tanto nas empresas, de forma online também a gente disponibiliza isso, e os treinamentos presenciais que a gente disponibiliza na clínica pelo menos 3 vezes por mês, de segmentos diferenciados, tá? Não exclusivo para revenda. Quando a gente entra aí na questão da implantação da NR1, porque tem sido uma pergunta muito frequente. Como é que a gente vai implantar a NR1? Como o doutor falou aí para vocês, na verdade, a grande maioria das empresas já tem, né? É o PGR, o antigo PPRA, né? Tem bastante gente que ainda é da época do PPRA aí, que a gente tratava do reconhecimento do risco. Em 2022, quando vem o PGR, ele troca a cara, né, do documento, deixa de ser um documento exclusivamente engavetado, né, que a gente recebe esse documento com o levantamento de risco em gaveta, ganha aí a carinha de programa, que a empresa tem que manter, um gerenciamento mesmo, tá? É reconhecer, monitorar, controlar, tá bom? Então, aí eu trouxe para vocês aqui um resuminho do que contempla o PGR, né? O GRO, que é o Gerenciamento de Risco Ocupacional, o inventário de riscos, que é o reconhecimento que a gente faz nas visitas que a gente vai lá na empresa. Tá? Então, o risco químico, físico, biológico estão dentro dessa etapa aí do inventário de riscos. Tá? Agora, os fatores psicossociais, medidas de controle e capacitação e treinamento, que também está previsto aí dentro do programa de gerenciamento de risco. Com relação aí à nova redação da NR1, né, antes a gente tinha a questão dos fatores psicossociais não contemplado, né, a gente não tinha atenção para essas questões, eles eram ignorados, e com a atualização a gente passa a ter que estruturar isso dentro do documento para poder fazer aí o gerenciamento, tá? Eu trouxe para vocês aqui um resuminho, né, desse reconhecimento que o doutor já citou. Antes, quando a gente tratava de PPRA, a obrigatoriedade era químico, físico e biológico. Depois vem aí o acidente, o ergonômico num segundo momento. Em 2022, quando entra o PGR, a NR17, né, que é a norma que trata da questão de ergonomia, ela ganha uma redação para ser incluída dentro do PGR, tá? Então, já tem alguns anos que, pelo menos nos documentos da Mestracamp, os riscos ergonômicos já são contemplados, tá? E agora entra aí o nosso 6º item aí de avaliação, que são os fatores psicossociais. Bom, o nosso 6º agente aí agora, a gente deu destaque que, como o doutor já citou, não é uma avaliação psicológica, é reconhecimento de risco no ambiente de trabalho, tá? Então, nós vamos mostrar como isso vai ser feito, mas é muito importante que fique claro, porque a gente tem visto aí muitas empresas de assessoria oferecendo mapeamento de risco psicossocial, e outros nomes que eles dão para isso, e que são documentos importantes em algum momento, mas não para o reconhecimento desse risco. Ele vai apoiar talvez a empresa num segundo momento, em como fazer a questão da capacitação da liderança, mas não neste momento de reconhecimento de risco, tá? Eu trouxe essa imagem aí para vocês, para ficar claro que fatores psicossociais, embora a gente esteja tratando aí das questões ambientais, eles podem sim significar agravos à saúde do trabalhador se eles não forem bem gerenciados, tá? Então a gente reconhece e controla, então é muito importante. A pressão, jornada excessiva, racismo, intolerância religiosa, tem várias questões que entram também nessa avaliação, tá? A empresa não precisa de um psicólogo, tá? Isso é uma coisa também que tem bastante assessoria vendendo, que a empresa precisa ter um psicólogo para fazer apoio, para ajudar a reconhecer, para fazer aí o acompanhamento dos trabalhadores. Isso não é necessário. Uma pergunta frequente que a gente tem recebido na Mestracamp é se a gente vai ter um psicólogo lá para atender os funcionários das empresas. A resposta é não, nós não teremos, até por uma questão de viés, né? Se eu ponho um psicólogo lá para uma avaliação e o funcionário vem com uma queixa dizendo que é da empresa e o psicólogo não estabelece esse nexo,
abre um precedente aí para uma discussão de dizer, não, o médico da empresa, o psicólogo da empresa não reconheceu porque tem aí uma ligação com a empresa, então realmente não é uma coisa que ajuda, né? Não apoia a empresa de forma alguma. Quando a gente traz aí a questão da ergonomia, né, que é o método que a gente utiliza para avaliação dos fatores psicossociais, ela integra as informações. Então, lá na NR17, quando a gente vai olhar o que está previsto, trata aí da questão da ergonomia física, né, do espaço mesmo, de trabalho, de mobiliário, de ferramenta, de como isso está disposto lá dentro da empresa. A questão cognitiva, né, que são as sobrecargas, a pressão por resultado e tudo mais, e as relações interpessoais dentro do ambiente, tá? Aqui é um resuminho da questão da análise ergonômica do trabalho. A NR1, ela trouxe aí nessa atualização a informação sobre a necessidade de uma análise preliminar de ergonomia, tá? Então tem lá previsto que a empresa tem que fazer essa análise preliminar e, de acordo com o que for obtido, ela tem que elaborar a análise ergonômica do trabalho. A gente, lá na Mestracamp, já pulou para essa etapa da análise ergonômica para que vocês possam ter um documento mais completo, tá? Então, quando a gente faz aí a NR17 para vocês, hoje ela já vem com o caráter aí de análise ergonômica dos postos de trabalho, tá? Eu pus ali relacionado para vocês o que é avaliado, né, com relação a tempo, ritmo, conteúdo. Depois, se vocês tiverem a oportunidade de dar uma lida no PGR, vocês vão verificar que cada risco que a gente identifica no documento, a gente coloca uma carga horária estimada para a exposição daquele risco, porque isso influencia nas medidas de controle. Quanto mais tempo você tem de exposição, um exemplo é o ruído, por exemplo. Se você tem uma identificação de um ruído, você tem um limite de tolerância para esse ruído dentro de um tempo de exposição. Se você respeita isso, você atende à norma. A partir do momento que você excede, traz alguma consequência para a empresa, tá? O mobiliário dos postos de trabalho, se ele está adequado ou não, trabalho com máquinas, o conforto no ambiente. A gente lembra lá da NR24, teve bastante cliente nosso que procurou há um tempo atrás porque recebeu notificação sobre a questão de conforto, que aí é o espaço de trabalho, o bebedouro com copa para o funcionário, os vestiários, a forma que eles acomodam o uniforme e tudo mais, tudo isso está lá na NR24, então tem a ver com conforto, tá? A avaliação dos fatores psicossociais, que entra nessa adequação, e a questão de capacitação e treinamento, tá? Quando a gente entra já na questão aí da NR17, como é que a gente faz essa avaliação, tá? A NR1 hoje é quem traz a obrigatoriedade da adequação. Então, a gente tem que colocar na NR1 o risco que foi reconhecido, né, os fatores psicossociais, mas o método para essa avaliação está lá na NR17. Então, quem não tem a análise ergonômica do trabalho vai precisar elaborar, tá? Não é uma exclusividade da NR1, não é nela que a gente reconhece o risco. Nela a gente vai fazer a indicação do monitoramento, de que forma vai ser controlado de acordo com o que for identificado na NR17, que é a norma que traz para a gente como isso é feito, tá? Então, a ferramenta que hoje a gente está usando para os questionários, algumas empresas já fizeram, a gente adotou aí o HSIT, é um questionário que tem uma validação internacional, tá? Quem implantou no ano passado usou uma outra ferramenta, a gente estava trabalhando com a ferramenta ProArt, que é uma ferramenta nacional, só que ela é muito extensa, ela é muito longa, o volume de perguntas é muito grande, e a gente percebeu ao longo do tempo que os funcionários eles se confundiam no momento das respostas e chegavam num ponto que eles cansavam e aí eles iam anotando qualquer resultado. E isso interferia lá no resultado final, com relação, por exemplo, a uma avaliação de contexto de trabalho. E, além disso, a ProArt também ela resumia essa avaliação a 4 quesitos, né? E aí ficava muito
estrangulado os resultados, né? Então, às vezes, o problema era com a liderança, mas quando a gente tratava do contexto, incluía a liderança, o relacionamento, as demandas. Então, isso acabava não ficando muito claro dentro do documento, tá? Quando a gente implanta essa ferramenta, eu vou mostrar depois para vocês no laudo como é que ela apresenta, ela traz os setores, né, os grupos homogêneos de exposição da empresa de forma individualizada. Então, a gente consegue ter um panorama de cada setor da empresa, para entender o que está acontecendo em cada setor, de acordo com o que for avaliado, tá? As dimensões da avaliação contemplam aí demanda, controle, as mudanças, né, como elas são comunicadas dentro da empresa. O apoio, eu coloquei 2 aí para vocês, porque ele traz tanto o apoio da chefia, né, das lideranças, quanto dos colegas, cargo e função e os relacionamentos, tá? Então, dentro do questionário que hoje a gente disponibiliza, todos esses 7 itens são avaliados, tá? No fluxo aí da avaliação dos fatores psicossociais, para o diagnóstico inicial, a gente ainda precisa da visita de campo. Então, aquela visita que a gente faz no ambiente de vocês para revalidar os riscos, né? Porque quem já tem reconhecimento de risco, a gente vai lá só para validar novamente, confirmar lá os combustíveis que vocês usam. Tem posto que deixa de ter GNV, tem posto que entra com um aditivado que antes não existia. Então, isso a gente continua fazendo, tá? Nós vamos avaliar o ambiente físico. Então, dentro de um escritório, se a cadeira está adequada, se na pista de abastecimento foi disponibilizado assento para o funcionário, tudo isso está previsto lá na NR17 e agora entra de uma forma mais explícita nos documentos, tá? A análise dos dados, que aí é a pontuação por grupo homogêneo. Então, quando a gente obtém aí os resultados dos relatórios, a gente consegue individualizar isso por setor, tá? O mapeamento desses riscos, eles vão para o PGR, eles vão ser incluídos lá no relatório, tá? A partir do relatório técnico dos fatores psicossociais. Então, quando a gente gera os relatórios, os resultados são tabulados. É importante que vocês saibam que as entrevistas são anônimas, então o que chega para a gente não sabe quem foi o funcionário, tá? Porque é uma pergunta frequente que a gente recebe. Eu vou ter acesso para saber quem foi o funcionário que eventualmente trouxe um problema sério para a empresa? Não. A gente não tem como fazer isso porque a norma prevê que esses questionários sejam anônimos, tá? Então, por isso que ele é feito por grupo de exposição. O que é grupo de exposição para a gente contextualizar aqui dentro do documento de vocês? Quando a gente pega, por exemplo, uma revenda, a gente setoriza ela por causa dos riscos. Então, por exemplo, eu tenho os funcionários da pista de abastecimento, eu tenho os funcionários da troca de óleo, eu tenho funcionários do administrativo, da lavagem. Por quê? Porque lá na pista eles têm exposição, por exemplo, aos combustíveis. O pessoal da lavagem tem uma umidade, um detergente, que o pessoal da pista não tem. O administrativo não vai ter exposição a agente químico. Então, a gente setoriza a empresa no levantamento justamente para poder condensar os riscos de acordo com cada grupo, tá? E é isso que a gente traz depois lá no documento. Quem está dentro desse grupo de exposição vai estar relacionado aí no relatório técnico dos fatores psicossociais também, tá? E aí, os resultados que a gente obtém nesse relatório, estatísticos, nos documentos vocês vão ver que a gente disponibiliza hoje tudo com gráficos e tudo mais. Então, isso é integrado no PGR e é a partir desses resultados que a gente vai propor ou não medidas de controle, tá? Porque existe uma escala que vai determinar como é que isso é indicado dentro do documento, tá? O doutor já trouxe, mas assim, só para a gente colocar aí, o que geralmente tem aparecido nos relatórios que a gente tem feito, tá? Sobrecarga, né? O excesso, as cobranças e tudo mais é um ponto que tem aparecido frequentemente nas avaliações que a gente tem feito. A dificuldade com a liderança, isso realmente é um ponto que tem tido ênfase aí, né? A ausência de feedback, reconhecimento, é uma coisa que realmente tem aparecido bastante. E dificuldades com a equipe, tá? Apoio dos colegas.
Eu trouxe aqui para vocês o modelinho de convocação. Hoje, a gente teria a possibilidade de fazer essa convocação para o funcionário responder o questionário de forma individualizada. Tá? O nosso sistema permite disparar isso individualmente para cada colaborador, via WhatsApp ou e-mail. Por que a gente não implantou isso ainda? Porque a maioria dos cadastros dos funcionários estão incompletos no nosso sistema. As empresas preenchem o mínimo, né, que são os documentos que a gente precisa para transmitir o e-social, mas dados como telefone e e-mail não são incluídos. Então, a gente não teve como implantar com essa ferramenta para as empresas, tá? Então, hoje a gente gera um e-mail para o empregador, com o link para o acesso do sistema, e o empregador é quem faz essa distribuição via grupo de WhatsApp, ou por e-mail, intranet, da forma que a empresa tiver para fazer as comunicações, tá? Quando eles clicam naquele linkzinho que está no e-mail, eles são direcionados para uma página do nosso sistema, tá? Então, é essa visualização que eles têm lá da telinha, tá? Hoje, o login é feito com CPF e data de nascimento. Então, para cada funcionário que a gente relaciona o link, a hora que eles acessam, é só logar com o CPF e data de nascimento. Então, um primeiro ponto que é muito importante, que a gente tem pedido para as empresas, a manutenção dos cadastros, tá? Porque a hora que eu gero o link, vai gerar para todo mundo que estiver ativo no sistema, e aí vai ficar a pendência lá enquanto não é concluído. Às vezes o funcionário já foi desligado e continua lá. Às vezes o funcionário não passou na experiência, não fez o exame demissional, continua lá. Às vezes o funcionário desistiu da vaga, né? A empresa cadastrou, mas o cara não apareceu para trabalhar e ele continua lá. Então, é muito importante que vocês mantenham os cadastros em ordem, tá? Aqui eu trouxe para vocês algumas visualizações dos relatórios para mostrar para vocês como eles aparecem, tá? Então, eu peguei um exemplo de uma revenda que fez, inclusive, recente, tá? Ali no primeiro espacinho, eu acho que é aqui atrás, né? Aqui nesse primeiro espaço, a gente trata aqui dos GHEs que eu falei para vocês. Então, a gente tem lá abastecimento, a questão aí do caixa, descarregamento de combustível, troca de óleo. Então, a gente coloca dessa forma, tá? O que é importante, quando eu falo para vocês da manutenção do cadastro, é isso aqui, ó. O relatório, ele traz o percentual de respostas. O ideal para que o relatório seja o mais isento possível e o mais assertivo possível é que o máximo de funcionários da empresa responda. Porque, às vezes, a impressão de um funcionário não reflete todos os outros. Então, às vezes, um funcionário está muito insatisfeito com alguma questão, mas o restante do grupo, né, as outras pessoas que estão dentro do mesmo setor, não têm essa impressão. Então, quanto mais pessoas responderem, melhor para a empresa, tá? Até para o bem ou para o mal, para a empresa poder ter um diagnóstico mais preciso do que está acontecendo lá dentro da atividade dela, tá? A gente coloca, então, aí esse percentual para que vocês saibam e para que fique registrado também a questão dos funcionários que estão de férias, dos funcionários que estão afastados. Eles entram lá na relação, é gerado um link para eles, mas eles entram na estatística das não respostas, tá? Aqui é mais uma visualização. Todos os questionários que eles respondem, eles geram uma pontuação. E é essa pontuação depois que vai categorizar o que a gente vai propor para vocês de medidas, tá? Aqui já é uma visualização de um setor, tá? Então, vocês vão ver que ali tem o setor de abastecimento. A escala embaixo ali, o vermelhinho, o amarelo, o verde mais claro e o verde mais escuro, são os níveis de satisfação que a gente tem do funcionário nessa avaliação, tá? Então, o verde mais escuro é a escala excelente e o vermelho é o insatisfatório, tá? Então, o ideal é sempre que a empresa esteja aí entre os dois verdes para que ela não tenha grandes questões a tratar, tá? Essa empresa, por exemplo, você pode verificar lá que ela tem apontamentos amarelos, que são questões que vão precisar ser reguladas, que vão dar um apontamento no PGR de questões que precisam ser controladas, tá? Aqui já um outro setor, né, que o pessoal desse setor aí está mais satisfeito.
Aqui já é uma visualização de uma página de um PGR mesmo, para vocês entenderem como isso entra no documento. E o que é importante eu esclarecer para vocês é o seguinte: diferente do risco químico, físico, biológico, que a gente só inclui no documento quando ele existe, né? Então, por exemplo, a gente tem lá o risco do combustível, né? Então entra a gasolina detalhada ali para a gente fazer a relação quando a empresa faz a dosimetria, se está dentro do nível de exposição ou não, quais os EPIs que são necessários para o monitoramento e tudo mais. Então, esses riscos a gente só coloca quando eles efetivamente existem. No caso dos fatores psicossociais, a gente até teve uma conversa antes, né, doutor? Embora eles estejam, talvez, dentro de um nível de excelência, né, a empresa está ok, o funcionário está feliz e tudo mais, a gente entende que é importante que todos entrem para que a empresa possa ter um panorama no caso de uma demanda trabalhista, para dizer, olha, nós fizemos uma avaliação e o resultado que a gente obteve é que está tudo bem. Isso é importante deixar documentado. Então, a característica desse risco é justamente essa. Vocês vão verificar que aqueles 7 quesitos que a gente colocou que são avaliados entram no laudo com essa indicação na frente aí do risco de E, S, I ou R, tá? Para dizer se está excelente, se está regular, se está insatisfatório, tá bom? Justamente para que a gente possa ter isso documentado, tá? No caso dessa empresa, né, desse risco que a gente está colocando aí, o apoio da chefia, né, que foi verificado no setor de abastecimento, ele ficou aí na categoria S, de satisfatório, tá? E aí, onde eu pus um risquinho ali para vocês, deixa eu ver se eu consigo usar isso aqui. Aqui. Quando a gente traz aqui no PGR possíveis danos à saúde, que é uma obrigatoriedade, a gente coloca aqui que não há. Porque como o funcionário fez uma avaliação que está dentro do que é previsto de satisfação, não prevê nenhuma questão de possível agravo à saúde dele, tá? Aqui já é um outro setor, tá? Que aí a gente já teve uma classificação dentro do regular, e aí a gente tem possíveis danos à saúde aqui, tá? Então a gente tem aí a possibilidade de estresse, né? Tá ruim. Estresse, isolamento, tensão, então, quer dizer, existem questões que vão precisar ser avaliadas para a empresa, tá? E aqui, mais para baixo, a gente tem a questão das medidas propostas. Então, toda vez que a gente sai da categoria S ou E, a gente vai ter alguma questão proposta, tá? Mesmo lá na S e na E, a gente costuma relacionar, vamos supor assim, está dentro do nível de excelência, então a gente faz a recomendação, manutenção das medidas de controle já existentes, tá? Para ficar documentado que a empresa já faz alguma medida e que o que é proposto aqui é só a manutenção, tá? Eu trouxe para vocês aqui a matriz de risco, porque se vocês olharem aqui nessa tela, vocês vão ver que no final tem cores, né? Aqui, por exemplo, a gente tem o médio indicado. Quando a gente olha aqui na matriz de risco, ela está ali dentro do amarelinho do médio, tá? Então, essa visualização é importante dentro do documento. Eu sei que os PGR são documentos extensos, a maioria das empresas não olha, mas deveriam, porque é muito importante para que vocês entendam o diagnóstico que foi feito lá na empresa de vocês, tá? Para poder entender o que está sendo proposto aí de monitoramento, tá? Com relação ao que a gente tem de resultados, uma coisa que a gente tem entendido que é importante, especialmente nas empresas de pequeno porte, né? As grandes já têm 1000 ferramentas para fazerem aí avaliações de cultura, de clima e tudo mais. As pequenas normalmente não têm. Então, essa avaliação vai trazer para a gente um panorama geral, vai dar para a empresa informações que antes ela não tinha acesso. E isso vai ser importante para trazer o diferencial que o doutor citou lá, né, com relação à visão da empresa, aos passivos que vêm disso tudo, tá? Então, vai permitir que a empresa faça uma reavaliação de cultura, né, a adoção de medidas preventivas, que eu acho que é a grande questão que envolve a segurança e a saúde do trabalho. Né? O ideal não é a gente corrigir o problema, é a gente antecipar para que ele não aconteça. Tá? Uma outra questão que a gente traz para vocês que é muito importante
é que tudo que for feito na empresa de ações com relação aos fatores psicossociais, campanhas, reuniões da CIPA e tudo mais, elas precisam ser registradas, porque tudo isso é documento. Em caso de fiscalização, a empresa precisa ter como comprovar que ela adotou práticas, né, que vão trazer algum benefício, que ela entendeu que lá no documento dela tinha uma proposição aí de medidas a serem tratadas e que ela tomou atitudes para isso, tá? Com relação aqui aos papéis e responsabilidades, eu relacionei para vocês aqui a questão da Mestra Camp. Então, a gente trata aí do reconhecimento dos riscos, a aplicação desses questionários, a análise estatística do documento e a geração do laudo técnico final, a integração dessas informações depois no PGR, tá? As recomendações de controle, o suporte técnico, porque a gente vê muita dificuldade, às vezes, das empresas no preenchimento, no login, então a gente tem uma equipe de apoio lá na clínica para isso. A realização de campanhas educativas, tá? E os treinamentos. E aí, com relação às empresas, que eu falei para vocês lá que é muito importante, a manutenção dos cadastros, isso é necessário para que a gente consiga ter um retorno mais rápido nessas entrevistas, porque assim, o que é importante que vocês entendam é que a gente só consegue concluir o PGR quando a gente termina a questão da análise ergonômica, tá? A gente só vai, hoje o PGR fica parado enquanto a gente não consegue incluir as informações no documento. E o que impacta um PGR parado? Impacta a gente não conseguir transmitir e-social. Então, para o pessoal da contabilidade que está aqui, é importante alertar o cliente disso. Porque se o documento não está pronto, eu não consigo gerar o S2220 para transmitir o e-social. Tá bom? A indicação de um acompanhante capacitado a gente colocou em destaque ali, porque o que tem sido uma dificuldade muito grande que a gente tem nas empresas? Na visita do técnico ou do engenheiro, não tem alguém habilitado para responder as perguntas do técnico. Então, às vezes, eu preciso saber quantos funcionários eu tenho nesse setor. A pessoa que está acompanhando não sabe. Quantos funcionários a empresa tem ativo? Qual é o EPI que vocês fornecem? Entendeu? E aí, às vezes, a gente fica sem essa informação e isso vai atrasando a conclusão do documento. Então, é muito importante que nas nossas visitas, seja um gerente ou alguém do RH, acompanhe esse técnico, esse engenheiro, para que as informações venham o mais preciso possível, tá? Aí, eu vou pegar gancho no que o doutor já falou, a questão do engajamento, da liderança, né, de ter aí o pessoal capacitado para lidar com as questões, tá? A implementação das ações de controle, que vão ficar a cargo da empresa, o monitoramento dos indicadores e a revisão periódica do PGR, tá? Aqui eu trouxe para vocês alguns prints de material que a gente vai passar a disponibilizar para os clientes que tiverem já implantado a questão da análise ergonômica, tá? Então, são campanhas mesmo. Então, isso vai subir lá na área do cliente de vocês. Dentro do ambiente, lá foi criada uma pastinha como material de apoio. Então, todo o material que a gente gerar daqui para frente com relação aos fatores psicossociais, às campanhas que a empresa for trabalhar, inclusive o que a gente vai soltar na próxima semana aí a respeito da dúvida que muita gente tem da nova lei, que exige aí a comunicação dos 3 dias que o funcionário tem direito e tudo mais, a gente vai subir material de apoio para vocês nesse ambiente dentro da área do cliente, tá? Vocês podem ver que é um material, assim, ele tem uma linguagem bem simplificada, né, bem lúdica, ilustrada, justamente para trazer o alerta, né, para o funcionário. Isso vai poder ser disponibilizado via grupo de WhatsApp ou impresso e colocado nos painéis. Mas, voltando lá no que eu falei antes, é importante que, quando fizer, documente. Fizemos a campanha de saúde mental com os funcionários, então vamos documentar isso lá de alguma forma para, numa eventual fiscalização, ter como comprovar que vocês fizeram, tá? E quando a gente trata de fator psicossocial, a gente fala muito de saúde mental, mas existem outros fatores que entram também na questão do bem-estar do funcionário.
Então, a gente trata aí da questão de atividade física, saúde da mulher, também está dentro do escopo aí que a gente vai trabalhar para isso, tá? Aqui já é uma campanha específica sobre assédio, tá? Para esclarecer aí, e na verdade, para trazer a atenção deles sobre práticas que, às vezes, a empresa, que o funcionário tem dentro da empresa e que ele não entende como assédio. Às vezes, aquela brincadeira sem graça, né? A piadinha, às vezes, né, humilhar o colega e tal, o isolamento da pessoa, às vezes a questão que a gente falou aí de intolerância religiosa, né, uma brincadeira fora de hora com relação a esse tipo de coisa, que a pessoa entende que é uma simples brincadeira, ela traz aí para essa outra esfera da questão do assédio, tá? Agora a gente entra no que interessa para muitos que ainda não fizeram a implantação, tá? Na conversa que a gente teve aqui com o RECAP, foi pedido a questão de um benefício para os associados, né? A gente tem muitos clientes que já são associados, então o que a gente está trabalhando? A primeira é a questão da não mensalidade, tá? Tem muita assessoria vendendo mensalidade para uma coisa que acaba não tendo sentido, porque a gente vai fazer reconhecimento e proposição de medidas, mas a implantação dessas medidas vai depender da empresa. Então, eu não posso vender para vocês uma assessoria que eu não vou poder dar, tá? Porque isso, cada empresa tem um contexto ali do que ela vai ter que trabalhar. Então, a gente não tem mensalidade envolvida na questão de gerenciamento de psicossocial. Até porque é um fator de risco como os demais, né? Químico, físico e biológico, então não tem porque a gente não cobra nada de vocês extra para reconhecer esses outros riscos, então não teria sentido cobrar para isso também, tá? O que a gente fez com relação à proposta? Como a maioria das empresas precisam adequar a questão da análise ergonômica para poder fazer a adequação do PGR, então, a gente fez um preço único para os associados, independente da quantidade de funcionários, tá? A gente estava trabalhando com uma faixa de preços desde o começo do ano, de acordo com a quantidade de funcionários, porque essa nova ferramenta que a gente implantou demandou aí um investimento para que a gente pudesse deixar ela de uma forma mais simplificada, tá? Então, a gente balizou o preço aí no valor único de R$ 650 para a gente fazer a elaboração da análise ergonômica, tá? Com relação à adequação do PGR, quando ele for feito junto com a análise ergonômica, não tem custo, tá? Então, a gente reconheceu lá na análise ergonômica, o PGR está sendo renovado na mesma época, a transcrição dessas informações para o PGR é feita de forma automática, e não gera custo adicional para a empresa, tá? Suporte incluído, né, que é o que eu falei para vocês, surgem muitas dúvidas durante esse processo, então a gente está lá para esclarecer o que vocês precisarem, tá? Aqui a gente trouxe um comparativo que fala aí também do que o doutor já tratou, que é a questão da empresa que não tem gestão, da empresa com gestão, tá? Então, autuação e multa, passivo trabalhista, afastamento por burnout, o PGR incompleto, que está sujeito aí à questão da multa, até de interdição em alguns casos, né, absenteísmo e tal, e o que isso melhora com gestão, tá? O objetivo da medicina e da segurança do trabalho, gente, é sempre garantir integridade, né? Então, o nosso objetivo é esse, é antecipar, é prevenir para que as coisas não aconteçam, tá? Então, a gente está nesse papel. Aqui, depois eu relacionei, muitos clientes já conhecem, tem uma série de serviços que a gente oferece aí, né? Eu tentei resumir algumas coisas que são específicas para revenda, que vocês veem muito lá naqueles comunicados que eu mando para vocês, que vocês reclamam quando recebem, os checklists intermináveis. E é isso, gente. Tá? Eu estou aqui à disposição. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida específica sobre os documentos, eu vou estar por aqui, a gente pode conversar. Mas se alguém tiver alguma dúvida agora que eu possa esclarecer, eu fico à disposição. E surgiu aqui com relação a, depois que identificou, sobre possíveis soluções.
eu nem tenho funcionário mulher no posto, mas na loja eu tenho e acaba passando por isso. Acho que tá todo mundo ouvindo eu aí, né? Vamos supor, as mulheres reclamam que tem assédio sexual dentro da empresa. Dentro da empresa não, na empresa. Mas não é dos colegas de trabalho, é de cliente, por exemplo. Os clientes passam e ficam falando, ô gostosa, ô não sei o quê. E eu me sinto constrangida toda vez. Que ação poderia ser tomada contra isso? Dar uma burca para ela trabalhar? Assim, o que vem externo é que é o problema, né? Por isso que a gente fala de fator ambiental, o que a gente vai tratar ali do que acontece dentro do ambiente da empresa, é óbvio que o que vem de fora interfere, e isso vai realmente de capacitação, da questão de trabalhar o emocional dessa funcionária, dela estar tranquila com relação ao que ela está trabalhando ali dentro, o que ela está fazendo. Infelizmente, tem algumas questões que a gente ainda não tem uma fórmula pronta de como vai ser feito, né? Fica mais simples quando a gente trata aí, por exemplo, de um apontamento de liderança, que você tem um problema com uma liderança e tal. Mas quando você traz coisas muito específicas que o externo interfere, que nem o doutor citou ali, estresse pós-traumático. Infelizmente, nas revendas, vocês têm aí muitos problemas de assaltos, por exemplo. Isso pode trazer uma questão aí que precisa ser trabalhada. E uma coisa que é importante, dentro do que a gente faz apontamento ali dos monitoramentos, nas escalas mais graves, por exemplo, citando esse exemplo que você teve aí, que a gente tem na escala do insatisfatório ou do regular, existem questões que precisam de acolhimento. Aí sim entra a indicação de um apoio psicológico, por exemplo. Lá dentro do documento, nas escalas mais graves, né, do que tem de apontamento mais grave, vai talvez sim ter aí uma indicação de apoio psicológico. E o que é importante entender é que não é a empresa pagando o psicólogo para ir lá na empresa fazer isso. É disponibilizar meios para que o funcionário possa ter acesso. Então, por exemplo, um exemplo que a gente tem dado frequentemente, pacote de benefícios, tá? Então tem muitos pacotes de benefícios que hoje oferecem consultas psicológicas, um X de consultas por mês para o funcionário. Isso é uma forma da empresa fazer esse apoio para o funcionário, ele tem acesso a esse tipo de benefício, tá? Mas assim, infelizmente vão ter coisas que à medida que elas forem surgindo, a gente também vai ter que ir adequando. Tá? Mas os apontamentos mais graves mesmo, que é o que a gente tem aí de mais grave, realmente vão demandar esse tipo de indicação de apoio para o funcionário nesse sentido. Seja pelo estresse pós-traumático, seja por uma questão de assédio. Tá? E o assédio também tem lá uma abazinha, né, doutor, dentro da CIPA, né, que é muito importante, que as empresas que ainda não implantaram CIPA, a gente sabe que na questão da revenda tem aí até 19 funcionários, não é obrigatório, a partir de 19 a empresa precisaria eleger, né, e fazer a constituição da CIPA, mas mesmo quando a empresa não tem essa obrigatoriedade da constituição, que é o que dá estabilidade e tudo mais, é indicado que ela tenha um cipeiro com atribuições. Ter um funcionário que vai fazer esse elo dos trabalhadores com a empresa para poder trazer para a empresa informações que são importantes para as medidas que eventualmente ela tenha que tomar. Tá? Então, as reuniões da CIPA, para quem tem CIPA constituída, são muito importantes. Os canais de denúncia também estão previstos lá na CIPA, né, doutor? Tem um canal isento que o funcionário possa fazer denúncias de forma anônima, que não tragam aí nenhuma retaliação para o funcionário, né? Tem muitas ferramentas hoje aí, né, de inteligência que fazem isso sem registrar o IP de quem está fazendo a denúncia. Tem algumas empresas que estão implantando um e-mail, né, de uma forma um pouco mais simplificada para que o funcionário possa fazer isso. Mas assim, tem um caminho a percorrer para que a gente possa tratar isso de uma forma bem completa, né, doutor? Do ponto de vista legal, só para esclarecer para você. Você pode ter problema no caso desse? Porque, assim, nenhuma norma vai exigir que você controle o terceiro, como a Carol falou. Não tem como você controlar o terceiro. Nem no assalto, por exemplo,
Nem num assédio desse, o cara passa de carro, nem cliente ele é, né? Ele passa de carro e mexe com a frentista mulher. Mas aonde que entra a sua responsabilidade? Porque ela está no local de trabalho. Então, a sua responsabilidade entra justamente o que a Carol falou, no acolhimento. Então, o gestor ali, seja supervisor ou gerente, ele tem que estar capacitado para fazer o acolhimento dessa trabalhadora, não invalidar o que ela está sentindo, acolher, orientar e, às vezes, ter um encaminhamento se for casos mais graves. Então, assim, você como empregador, mas mexeram com ela, ofenderam ela, ela foi assediada. Isso, por si só, não vai ser uma consequência para você, nem fiscalização e nem processo trabalhista. Agora, se você não acolheu ou invalidou o que ela estava sentindo, às vezes acontece, os colegas acabam tirar o sarro dela junto, aí você tem um problema, porque aí passa a ser uma conduta sua, ou até uma omissão da empresa. O importante é isso. Uma coisa que eu escutei recentemente de um cliente, quando a gente falou da questão do assédio ou do cipeiro ser a pessoa que vai receber essa eventual denúncia e tudo mais dentro do ambiente de trabalho, eu escutei do cliente assim, não, o pior é que provavelmente quem vai assediar moralmente ou de alguma outra forma, às vezes é o cara que vai ter essa atribuição dentro da empresa. Né, porque acontece muito. Às vezes a pessoa que tem o papel de liderança, ela não está capacitada para aquilo, e aí ela age invalidando o que o funcionário está reclamando, diminuindo, humilhando, né, criando uma situação que às vezes aí isso sim vai trazer para a empresa um agravo. Aí o que era externo vira um assédio interno. Exatamente. Na falta de acolhimento. Diga, Emílio. Pois não. Vamos lá. Quando em algum momento dessa avaliação de vocês, do andamento desse processo todo, o funcionário ou alguns funcionários precisam do atendimento psicológico. Quando a empresa fornece, por exemplo, o convênio médico, como é que isso se integra? Quem é que solicita para o convênio médico tantas sessões de psicóloga, por exemplo? Na verdade, uma vez que você tenha o funcionário com questões que envolvem aí, as questões mentais, cabe ao funcionário procurar o atendimento médico, né? A empresa ela vai mediar o que ela tiver ali dentro, mas buscar o atendimento, fazer o tratamento, quando tem um convênio, é o funcionário quem tem que procurar, tá? A empresa não tem mais responsabilidade disso? Na verdade, não é que não tem, seu Emílio. O que acontece é o seguinte, quando você entra numa investigação de uma questão de saúde mental, existem várias etapas que precisam ser cumpridas. Tem as questões que o doutor falou, o que é externo, o problema que ele tem lá na casa dele, né? Os problemas que ele tem pessoais, com a família e tudo mais. Isso não entram dentro do que cabe à empresa gerenciar, tá? Quando a gente entra num escopo de investigação de transtornos mentais que podem ter como resultado final uma doença ocupacional, um burnout, um transtorno e tudo mais, aí sim é uma coisa que compete à empresa. Porque se a gente chega num diagnóstico que estabeleça um nexo causal com a empresa, aí existem questões que a empresa tem que tratar. Abertura de CAT, né? Aí o doutor pode até falar melhor. Abertura de CAT, porque a partir do momento que você tem um diagnóstico de doença ocupacional, tem que fazer o registro do CAT e o funcionário ganha estabilidade de 1 ano. Tá? Então, assim, só que para isso, o que também é muito importante, a gente até discutiu se entrar nesse assunto agora ou não, mas o que é importante que a empresa entenda é que não é um simples atestado de ansiedade ou de depressão que vai fechar um diagnóstico relacionando o problema dele com a empresa. Tá? Até porque doenças ocupacionais, quem fecha diagnóstico é médico do trabalho. Tá? A gente teve um caso recente de um cliente, de um atestado de burnout emitido por um profissional que não era nem da área de psiquiatria, nem de psicologia, não tinha aí um histórico da empresa, tá? Porque assim, o que acontece quando a gente investiga um burnout, por exemplo? Além, lógico, das questões que o trabalhador leva para o médico dele, de como ele está se sentindo, do estresse, da fadiga, da pressão e tudo mais, tem lá, dentro do que a gente coloca no que precisa ser investigado, a empresa.
Então, precisa entender o que está acontecendo lá dentro da empresa. E quem que conhece a empresa? O médico do trabalho, a medicina ocupacional. Então, eu preciso ter outras questões dentro da empresa que façam um apontamento desse problema. Então, eu tenho outros funcionários com as mesmas queixas, eu tenho outros funcionários que trouxeram num exame periódico apontamentos nesse sentido, que está se sentindo estressado, pressionado, humilhado no ambiente de trabalho. Isso tem que estar registrado lá no histórico ocupacional. Então, por isso que é muito importante também as empresas que não têm o hábito, a grande maioria que trabalha com a gente tem, mas tem alguns clientes que passam o exame periódico. Fala, não vou fazer agora porque é custo e tudo mais. Mas o exame ocupacional, ele tem essa finalidade de registrar, né, a questão dos exames laboratoriais que o funcionário faz, especialmente no caso da revenda por causa da exposição aos combustíveis, mas também para a gente poder relatar em prontuário médico as queixas que o funcionário traz, dentre elas as de saúde mental. E isso é o que a gente depois, numa investigação de um possível nexo causal de burnout, é o que o médico do trabalho vai usar como ferramenta para poder chegar ou não a um diagnóstico. Tá? Emílio, o que acontece muito... Carol, me corrija se eu estiver errado. O que acontece muito na prática tem que fazer os exames periódicos. Às vezes a empresa nem olha para isso. Manda lá na Mestracamp, vem um papelzinho, coloca na pasta aqui e acabou. Isso é um procedimento importante, porque é uma checagem periódica de saúde, seja física ou mental. E às vezes acontece do empregado trazer atestado. A empresa às vezes nem olha que atestado que é, né? Manda lá para abonar a falta e pronto. Não, que atestado é esse? Começa a aparecer atestado lá por CID de doença mental, etc. Proativamente, a empresa fala assim, opa, vou marcar um periódico lá com a Mestracamp. Vou mandar no médico do trabalho. Preventivamente e proativamente. É melhor ser proativo do que ficar acomodado e depois estourar. Aí depois do atestado, do outro atestado, aparece um laudo do médico dele lá, que nunca foi lá na empresa, falando que é burnout. Não tem diagnóstico do médico do trabalho. Que braço que a empresa tem? É a medicina do trabalho que faz os periódicos rotineiros. Então precisa encaminhar para lá. Se o médico do trabalho entender que, olha, não, tem sinais de qualquer doença mental relacionado ou não ao trabalho, ele pode sugerir, tem plano de saúde, use o seu plano de saúde. Agenda com o médico psiquiatra, agenda com o psicólogo, entendeu? Agora, você, enquanto empregador, a gente não sabe diagnosticar, né? Ele precisa de médico, psiquiatra, não sei. Ele precisa de psicólogo, eu também não sei. Precisa passar sempre na medicina do trabalho, para poder ter essa validação. O que é importante e o que tem acontecido muito nos últimos anos, aí, especialmente depois da pandemia, a gente viu um aumento muito grande com relação às questões de saúde mental, né? Vários atestados picados com CDF, né, das mais variadas, né, questões, mas às vezes não contínuos. Isso também é importante que se avalie. Né? Às vezes o funcionário trouxe um atestado hoje que ele está com uma crise de ansiedade. Aí passou 2 meses, ele trouxe um outro atestado que ele tem alguma outra questão aí com CID de depressão. E por que a medicina ocupacional ela é importante nesse sentido? Primeiro porque só o médico do trabalho pode fazer diagnóstico de doença ocupacional. Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina com relação a isso. Então, se a empresa receber um relatório de um psiquiatra fechando um diagnóstico de burnout, por exemplo, é questionável, tá? Porque ele não pode estabelecer esse nexo, só o médico do trabalho que pode, tá? Então, essa é a primeira questão. Quando você tem vários atestados espaçados, picados, com CIDs, e vamos combinar, né? Se pega um funcionário que sofre de uma questão, de um problema de depressão, o atestado não é de um dia, gente. Né? Porque acontece frequentemente também, né, doutor? Às vezes chega lá atestado, tem lá um CID de depressão. Então, assim, tem uma série de questões aí que precisam ser avaliadas nesse sentido. A gente tem recebido com uma frequência muito grande conjuntos de atestados para avaliar, né? E isso que o doutor falou, tem frequência, começa a aparecer isso, precisa registrar. Porque, no caso da pergunta que o senhor fez, quando o funcionário tem um convênio médico, ou mesmo que não tenha,
quando ele vai lá para uma avaliação com o médico da empresa, o médico vai, lógico, registrar as queixas que ele tem e vai encaminhar. Então, aí sim ele vai encaminhar para o psiquiatra e pedir uma avaliação. Tá? Então, assim, quando tem o convênio médico, tem essa facilidade de ele conseguir buscar. Quando não tem, vai depender do SUS, vai depender de uma clínica popular, que aí a clínica popular é uma outra questão que a gente também tem que ter uma série de cuidados com relação a isso, porque hoje é muito fácil conseguir um atestado médico, né? Então, a gente também tem que ter uma atenção com relação a essa questão, de como isso está sendo trabalhado, se o médico que está fazendo o acompanhamento efetivamente é o médico que está emitindo esses atestados, porque às vezes você faz uma consulta hoje com um, amanhã é outro, quer dizer, então como é que um médico psiquiatra que está tratando um funcionário com um quadro de depressão, por exemplo, ele vai poder fazer um acompanhamento se não é ele que está tratando o funcionário, entendeu? Então tem tudo isso que precisa tomar um cuidado muito grande, né? E o papel da medicina ocupacional é esse, é dar esse apoio para vocês, orientar, né, com relação a alguns procedimentos que precisam ser adotados, tá? Deixa eu fazer um comentário aqui, que talvez seja uma dúvida que todo mundo tem. Como é uma questão psicossocial, né? Mas o trabalhador pode alegar que uma questão mental que ele tem por fatores pessoais é do trabalho. Porque não é tangível, então ele pode fazer essa alegação, certo? Por isso é importante ter análise ergonômica, por isso é importante ter o PGR, porque aparece um trabalhador de um setor específico com essa alegação. No PGR não foi evidenciado que aquele era um fator de risco psicossocial, né? É a mesma coisa na questão física. Então, por exemplo, imagina que alguém aparece lá com uma doença muscular, osteomuscular, falando que por esforço repetitivo aquela doença no ombro é do trabalho. Mas no PGR da empresa não tem esse risco, né? Não tem no histórico de trabalhadores do mesmo setor ninguém com essa manifestação, ninguém com essa queixa. Então é a mesma coisa, o físico e o mental, né? Ou seja, o contexto todo é analisado e quem que analisa é o médico do trabalho, não é o médico particular dele, não somos nós empregadores, não é o colega dele, não é o sindicato, porque bate no sindicato e fica falando, não, doença trabalho. Tem que afastar, nexo causal, estabilidade. Porque é mais fácil falar assim com o trabalhador, né? Porque gera engajamento para o sindicato. Mas, assim, acho que a chave é essa. A empresa tem que ser proativa, olhar, avaliar o documento e fazer o encaminhamento. Só enquanto o microfone chega lá, só para complementar uma questão que eu acho importante. A empresa precisa entender que ela ter um diagnóstico, né, um apontamento ali de alguma questão que não esteja ok no momento que é feita a avaliação, não é uma sentença, tá? Justamente o objetivo desse tipo de reconhecimento é que a empresa possa melhorar. E é por isso que a gente faz a validação do PGR de forma contínua. É por isso que a gente reavalia esse documento, para que hoje não está legal, no ano que vem... É a mesma questão aí da questão risco físico. Um funcionário de uma lavagem, por exemplo, que precisa usar um protetor auditivo. A empresa não tinha, ela implantou, no ano que vem melhorou. Está lá indicado no documento dela que ela adotou o que estava recomendado. E a questão do fator psicossocial é a mesma coisa. Hoje eu tenho um problema de liderança, eu capacitei a liderança, eu documentei que eu fiz isso. No próximo documento, a tendência é que você tenha uma melhora no seu indicador. Então, é importante entender isso. Não é, eu tive, nossa, pronto, estou com um problema seríssimo. Não. À medida que você documenta que você tomou as medidas, você já está melhorando os seus indicadores, tá? Perfeito, eu acho... boa tarde, Carol, doutor Roberto. Eu acho que você acabou até, de certa forma, respondendo um pouco da minha pergunta, que é exatamente isso. Nós estamos discutindo esse assunto agora, né? Então, a norma acabou de ser implantada. Imagino, até pelo que a gente tem sentido assim, da equipe, que vai chover processos colocando exatamente um problema de saúde mental na nossa realidade, no nosso mercado, nos próximos meses. Mas acabou de ser implantada, então a gente vai estar colocando em prática as orientações.
sob o ponto de vista jurídico, vale a partir de quando, né? Vamos supor, eu acabei de fazer o PGR e deu lá que eu tenho essas orientações agora. Então, vamos começar a fazer medidas para minimizar esses riscos, minimizar os danos. E aí, em julho, eu recebo um funcionário falando que teve burnout, porque tinha problema com a liderança, que foi, inclusive, identificado no meu PGR, né? E, lógico, a ação foi feita quase na demissão dele. Como que vai ficar essa medida? Pode parecer que fazendo o PGR, você vai estar produzindo a prova que ele precisa para entrar com o processo. Exatamente, esse é o ponto. Né? A gente não consegue fechar todas as portas. Por quê? O processo trabalhista, quando alguém entra, que em 99% dos casos é o empregado já desligado, né? Ele alega, o que ele alegar no processo trabalhista, qualquer pedido que ele fizer, é olhando para trás. A norma entra em vigor em maio. Isso quer dizer que a partir de maio eu tenho que ter a obrigação de ter isso mapeado, identificado no PGR. Se aparecer do amarelo para o vermelho ali, né, Carol? Aí eu tenho que ter ações, plano de ação para colocar em prática, etc. Ou seja, daqui para frente. Existe um descasamento, tá? Isso, como a Carol falou, isso não é uma sentença de que assim, bom, já que eu fiz o PGR e apareceu isso, eu vou perder o processo. Não necessariamente, tá? Porque tem outras formas da empresa se defender, com testemunhas, depende muito do caso concreto que ele vai relatar, e o que ele relata é muito particular dele, porque pode ser a percepção que ele tinha da liderança, né? E aí nós não podemos esquecer de outra coisa, do ônus da prova, no processo. Se ele está alegando que tinha esse tipo de prática de assédio, etc., ele tem que provar isso. Mas eu já estou provando no PGR. Não, eu estou cumprindo uma obrigação legal agora. Ele vai ter, com certeza, o juiz vai querer que ele leve uma testemunha para comprovar se é verdade o que ele está falando. Então, assim, eu acho que existe uma tendência de aumentar processo trabalhista de alegação de doença do trabalho por questões mentais e psicossociais. Existe, tá? Não tem como a gente controlar isso. Nenhuma empresa controlar isso. Né? Você já deve ter visto na mídia, já existe um boom de novos processos trabalhistas no geral. No geral. Teve uma queda depois da reforma, agora está explodindo de novo. Né? Isso é um catalisador. Está se falando muito de saúde mental. Não é só NR1. Na mídia, a gente fala toda hora disso, né? De bem-estar. Então, há uma tendência de aumentar o processo trabalhista. Como é que a empresa faz? Primeiro, vou deixar de regularizar com medo do processo trabalhista? Não, precisa regularizar para prevenir outros. E se tiver o processo trabalhista, vamos defender. Vamos cuidar do processo. Já perdi mesmo. Não vamos jogar toalha, vamos defender. Se ele tem que levar testemunha, nós também temos que levar testemunha. Né? Vamos fazer a defesa, vamos comparecer na audiência, vamos achar a melhor estratégia para cada caso. Tá? Mas a gente não controla o ingresso de novos processos. Nem a gente como advogado, nem a Carol lá na Mestra Camp, e nem vocês. Não tem como. Vamos ter que lidar com isso. Tá? Eu acho que uma outra questão também que a gente pode citar aí com relação a isso é que, quando eu falo lá do histórico, né, de você registrar o que está acontecendo com o funcionário, os atestados que ele teve e tal, tem a questão também dos afastamentos. Os atestados pontuais são uma coisa, o afastamento que o funcionário eventualmente tem para um auxílio-doença também é outro. Tem perícia, né, doutor? Né, quando a gente cai para um processo trabalhista, também pode haver uma perícia, né, que vai, dentro da empresa, trazer aí as questões, né, as avaliações que vão ser feitas. O que é uma tendência que a grande preocupação que eu diria para vocês que hoje a gente tem com relação às questões dos atestados de saúde ocupacional é que as pessoas que emitem esses atestados, elas não estão capacitadas para isso, a grande maioria. Né? Especialmente quando você cai numa rede pública, você não tem um psiquiatra disponível dentro de um hospital para fazer uma avaliação, um acompanhamento, né? Então essa é a grande preocupação que a gente tem. Por isso que é muito importante que à medida que isso chegue para a empresa, que a gente passe a fazer um monitoramento da história desse funcionário com relação às questões que ele apresenta, para eventualmente contestar lá na frente, se for necessário, tá? Muitas dúvidas. Que frequência que serão realizadas entrevistas de vocês? Pelo menos uma vez por ano.
tá? Vai acompanhar, na verdade, a renovação da análise ergonômica, né? E assim, só que existem também questões que entram aí no que a CIPA prevê. Se a gente tiver casos documentados, por exemplo, teve uma questão de um nexo estabelecido de um problema dentro da empresa. Aí existem várias medidas que a empresa vai precisar implantar para documentar. Tá? E aí essa avaliação ela pode ser solicitada em menor tempo para poder fazer um novo diagnóstico do que aconteceu depois que essas medidas foram implantadas. Tá? Mas pelo menos uma vez por ano vai precisar ser feita. Tá? Entendimento da Justiça do Trabalho, que indenização deveria funcionar? Ponto importante aqui do Rodrigo, ou seja, tem um processo trabalhista por doença ocupacional, alegando doença mental relacionada ao trabalho. Em duas vertentes. Primeiro, precisa ser comprovado o nexo daquela doença com o trabalho, como uma doença física também. Tá? Como que é feito isso? Primordialmente por perícia médica. Tá? Só que ter uma documentação bem preparada, com PGR adequado, ajuda. Controle de atestados, prontuário médico, tudo isso ajuda. Se ainda assim, na perícia, foi identificado o nexo da doença com o trabalho, as empresas estão sempre sujeitas a dois tipos de indenização. Uma indenização por danos morais, que já foi em patamares muito mais elevados. Hoje a justiça tem sido mais rédea curta e freio de mão puxado para patamar de indenização. E se houver incapacidade para trabalhar, ou seja, se aquela doença, mesmo que ela exista, ela pode ser incapacitante ou não. E se for incapacitante, ela pode ser total ou parcial. Se ela for incapacitante, ela pode gerar uma indenização por danos materiais. O que é isso? Já que você não pode trabalhar, ou não pode trabalhar totalmente, e não pode receber salário, existe o pagamento de uma indenização material. Tá? São as indenizações que a gente costuma ver. É difícil falar em valores, porque na hora de fixar o valor, o juiz leva em consideração o que está sendo pedido pelo trabalhador, o porte da empresa, se a empresa é uma empresa reincidente nesse tipo de demanda, a gravidade da doença, como na questão física, por exemplo. Lógico que se tiver uma fábrica que o cidadão teve uma amputação de membro, o peso da indenização é 1. O cara que teve um adoecimento lá, porque uma discreta perda auditiva, o patamar da indenização é outro. Então, isso é levado em consideração também. E quando a gente fala aí da importância do registro desses atestados médicos, tem justamente a ver com isso com o que o doutor falou. Por exemplo, quando a gente vai discutir aí ruído, por exemplo, né? Teve uma perda auditiva por ruído. Quando o funcionário tem um exame inicial de audiometria, por exemplo, você consegue traçar lá o tempo que ele teve na empresa, o tipo de perda que ele tem, se tem relação com o trabalho ou não, né? Se está relacionado à idade ou doença da infância que pode trazer esse tipo de perda. Então, a audiometria ocupacional na admissão, ela preserva a empresa nesse sentido, porque a pessoa entrou com uma perda, está lá registrado. No caso da saúde mental, né, das questões de saúde mental, a gente vai depender de ter esse histórico das avaliações que são feitas pelos médicos que eventualmente fizerem a aplicação desse tipo de atestado, justamente para a gente... Mas isso muda em alguma coisa no processo de admissão do funcionário? Vocês vão fazer alguma análise nesse sentido? Júnior, sabe o que acontece? Todo funcionário que vai na clínica para fazer um exame admissional, ele nunca tem nada. Né? Então, assim, dificilmente uma pessoa vai informar no momento que ele está fazendo um exame admissional que ele tem uma questão. Mas isso vai ser abordado? Na verdade, a gente já trata isso com relação ao uso de medicamentos, né? Porque se a pessoa usa algum medicamento, a gente já documenta, né? E se ele tem aí, se ele é dos tajados, dos de controle, eles já ficam registrados no prontuário do funcionário, então isso já traz um registro, tá, inicial, mas que o funcionário vai dizer para o médico que já está entrando na empresa e que ele tem uma questão psicológica, raramente isso acontece. Mais alguma, pessoal? Eu tenho questões relacionadas à nossa discussão com os empregados na questão das negociações.
Se falou muito em doença ocupacional, a gente precisa rever isso daí para ver se a gente está no caminho certo ou não. A dúvida é só com você. Pessoal, só um lembrete aqui. Certamente vocês estão absorvendo tudo isso e às vezes as dúvidas não vêm agora, vêm depois. Só lembrando, a gente está à disposição também, né, Carol? Tanto a gente no GHBP quanto a Carol lá na Mestra Camp, porque outras dúvidas não mencionadas aqui podem surgir. O evento aqui está sendo gravado, né? Então vai ser circulado, né, Caio, para todos, né? Para quem não pôde vir também. Então a gente está à disposição, porque às vezes assim vocês levam para casa e refletem sobre o que a gente está falando aqui e conversam com outras pessoas. Então fiquem à vontade para nos acionar nos canais que vocês já têm também. E lá vocês vão nos encontrar à disposição para esclarecimento de outras questões, tá bom? Particularidades, né? Cada empresa tem às vezes questões próprias, né? Então, que vocês eventualmente tiverem de dúvida que a gente puder esclarecer e orientar, a gente fica à disposição. Obrigado, doutor. Muito bom, viu?